De volta com o nosso Você Bonita. E olha, hoje a gente vai falar de bumbum. Será que é possível ter um bumbum perfeito? O que é possível fazer, né? Quais são as indicações? Então hoje a gente convida mais uma vez ela, que é cirurgiã plástica, a doutora Tatiana Moura. Bem-vinda. Obrigada. Sempre um prazer recebê-la. Feliz ano novo. Obrigada, você também. E adorei começar o ano com esse assunto, afinal é paixão nacional. E o que traz esse assunto ao Você Bonita, você sabe que quando começa o BBB, eu, minha diretora e toda a equipe enxergamos pautas incríveis, né? Ali de acordo com as situações que acontecem, isso é um fato e vale a pena a gente falar a respeito do assunto. Até porque, vou ler uma nota pra vocês, a gente vai comentar de bumbum, porque Yasmin Brunet lá na casa vem chamando a atenção, por conta da boa forma do bumbum. O corpo da Sister acabou virando assunto nas redes sociais. Mas a influenciadora já diz que o bumbum é natural, é 100% de verdade. Ela diz que é gordura. No entanto, Yasmin também já compartilhou stories no Instagram dos bastidores aí de uma aplicação de bioestimuladores de colágeno na região. E aí, a gente vai entender com a doutora hoje o que temos, o que é possível, entender aí as cirurgias também que podem ser indicadas. Doutora, só para começar, é claro que a gente não vai falar de Yasmin, foi só para contextualizar a nossa história, se ela está dizendo que é verdade, gente, né? A gente acredita. Exatamente. No entanto, a questão dos bioestimuladores, antes da gente entrar na parte da cirurgia, hoje é uma realidade, mas ao mesmo tempo, eles dão um efeito se a pessoa quiser de preencher também, ou só estimular essa produção de colágeno? Não, pode dar um efeito de preenchimento também. Tá. Mas é um efeito efêmero, né? Então, passagem, exatamente. Você tem que ficar reaplicando, ou se você quiser um efeito um pouco mais duradouro, tem que ir para outra técnica. Certo. Então, no caso, de repente, ela até pode ter feito o tal do bioestimulador e o efeito já passou. Exatamente. Certo? Então, aí sim, é 100% natural, porque você já passou o efeito. Agora, é interessante fazer a aplicação até para que essa situação natural aí da produção de colágeno aconteça. Sim, eu acho que cada paciente tem uma indicação, entendeu, Carol? Não é para todo mundo bioestimulador. Eu acho que a gente indica mais para pacientes que já têm um grau de flacidez, né? Não precisa estar super flácido, porque também não vai ter resultado, sim. Né? Mas eu acho que dependendo da idade, que a pele está normal, não tem muito sentido ficar também estimulando algo que a sua própria organismo já está produzindo adequadamente. Entendi. Então, não acho que é para todo mundo, não é... Né? Não é receita de bolo. Tem que ter indicação. Vamos então para esta parte aqui muito divertida, que as ilustrações já estão aqui, todas elas. Nós temos aqui tipos de bumbum, né? Isso. Desenho aí de bumbuns. E a doutora comentou que o sonho de consumo das mulheres é este formato de bumbum. Exatamente. Então, tudo que a gente for, né, que você vai explicar como a gente pode melhorar, a ideia é que ele chegue o mais próximo deste bumbum. Exatamente. Então, assim, o formato do bumbum, ele está relacionado à posição de 3 pontos principais. O A, o B e o C. Tá. Então, de acordo com a relação entre esses pontos, o A seria aqui mais alto, o B no meio e o C aqui embaixo. Então, a relação entre esses 3 pontos vai dar esses formatos. Né? Então, se os 3 pontos estão na mesma linha, a gente vai ter um bumbum quadrado. Se os 3 pontos estão, o A e o C, na mesma linha e o B mais lateral, vai estar mais arredondado. Gente, e assim vai. Então, quando a gente vai analisar, então aqui o A, ele é o mais externo, né, com o C mais para dentro. Aí a gente vai analisar cada bumbum de cada paciente e falar assim, nossa, o que eu preciso fazer para o B vir mais para cá, para o C vir mais para cá, ou para eu diminuir essa relação que o B está muito externo. Entendi. Entendeu? Então, de acordo com a posição desses pontos, que a gente vai planejar a cirurgia, né? Ou o preenchimento, enfim, o que for fazer. Para quê? Para a gente ter uma relação em que o B e o C estejam próximos e o A mais para dentro. Entendi. Que seria esse formatinho aqui, ó, né, de coração, né? Tem gente que quer o coração assim, fica feio, gente. Eu acho. Porque fica sem projeção nenhuma no polo inferior. Tem paciente que chega e fala que quer eles não falam C, né? Mas que quer o coração para cima. Não, fica feio. É assim. Então, quando a gente
não é só o bumbum que a gente analisa, a gente também tem que analisar a região da cintura. Tá. Então, se uma paciente tem muita gordurinha aqui, né, vai ficar... a relação dos pontos a gente estava falando nessa visão. Se eu for ver no perfil, eu preciso escavar isso aqui. Entendi. Entendeu? Tá. Então, quando a gente escava aqui, né, na lipoaspiração, a gente lipa nesse formato. Tá, então não é incomum associar as duas cirurgias, é bem Exatamente. comum. Aliás, às vezes a gente pode só limpar aqui e já consegue limpar o culote aqui, a gente já arredonda o bumbum. Entendi. Não precisa fazer nada no bumbum. Entendi. Entendeu? Depende da projeção que a paciente tem. Se falta projeção, a gente pode enxertar. Certo. Então, vamos falar sobre isso, doutora, até para a gente conhecer as técnicas, né? Hoje, como é feito, a gente vai falar um pouco também das próteses, se é o ideal colocar, se não. Vamos começar com aquele bumbum, que daí você vai contando o que é possível fazer e a gente vai associando as técnicas. Por exemplo, num bumbum que é bem arredondadinho, às vezes isso não é uma queixa, tá, Carol? Às vezes a paciente gosta desse tipo de bumbum. Ah, sim, sem dúvida. Né? Não, é só para quem tem o sonho de ter ele. O que falta nesse bumbum, né? É a gente aumentar a projeção no polo inferior, lateralmente. Então é um bumbum que falta essa região aqui. Tá. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode usar uma prótese, se for desejo da paciente. Eu gosto de usar... A gente tem dois tipos de prótese, né? A redonda e a oval. A gente pode usar a oval nesse sentido, para eu dar projeção aqui embaixo, que é o que está faltando naquele bumbum. Entendi. E nesse caso, com prótese. Se a gente não fosse utilizar prótese... Depende o quanto o tamanho que a pessoa quer. Se não fosse utilizar prótese, a gente só pode enxertar nessa região. Tá. Lipoaspiração com enxertia. Então, a gente tem... Vamos mostrar, então, vamos falar um pouquinho da enxertia e depois a gente fala da colocação da prótese, que a gente tem aqui, ó, esse exemplo. E eu acho que tem uma ilustração, né? Glaucia vai me dizer. Aí, nesse caso, então, da lipoenxertia, você normalmente vai retirar da região abdominal. Da região do flanco, dorso e às vezes culote. Certo. Porque se eu não tratar o culote, ele vai ficar com esse formato aqui. Entendi. Então são várias cirurgias associadas, doutora. O bumbum, ele não vem sozinho. O bumbum não vem sozinho. Não, eu falo da moldura. A gente precisa fazer a moldura. Né? A moldura é cintura e quadril. E culote, aliás, desculpa. Olha que essa é a moldura do bumbum. Tá, eu não consigo ter resultado aqui se eu não tratar a moldura. Vamos colocar o vídeo, então, pra gente acompanhar como é feito. Dúvidas? Daqui a pouquinho no @VocêBonitaTV. Aí é um videozinho, uma ilustração 3D da colocação da prótese, né, de glúteo. Ah, essa é a da prótese. Essa é a da prótese, que a gente descola a parte muscular, né, a prótese de glúteo, ela tem que ser intramuscular para ela ficar um resultado adequado, ela não ficar móvel, ela não se movimentar e tudo mais. Aí a gente descola e vai colocar a prótese nesse plano necessariamente, tá? Existe técnica de colocar no subcutâneo e fica aqueles resultados bizarros, de muito artificial, um volume absurdo, e que tem até vídeo na internet das pessoas virando a prótese do bumbum. Isso não é essa técnica, tá? Então, às vezes, a paciente confunde, vem, mas eu não queria daquele jeito. Não, é uma técnica que não é preconizada, não é indicada, tá? Então, ali mostrou como a gente coloca a prótese de glúteo. Aí, para cada tipo de bumbum, de acordo com a queixa da paciente também, né? Aí eu posso indicar prótese ou não. Não é todo mundo que vai precisar de prótese, depende da projeção do bumbum. Vou fazer o seguinte, vou lá e já volto e vou deixar uma perguntinha. Já que a gente tocou nesse assunto também da possibilidade da lipo e dessa lipoenxertia, né? Que seria a colocação da gordura no bumbum. Doutora, mas aí não tem uma possibilidade de ficar flácido? Você já me conta, já que a gente está falando de gordura ou de ter mais celulite a longo prazo. Você já me conta. Vamos lá, deixei duas perguntinhas para a doutora a respeito da glúteo enxertia. Falei certo? Enxertia no glúteo. Através, né, usando aí a gordura retirada de uma lipoaspiração. Acredito que seja, doutora, interessante num ponto de vista até de segurança. Afinal, a gordura é nossa, não vai ser um corpo estranho, enfim, não temos aí algumas questões que eventualmente com a prótese, enfim, esse é outro assunto, mas podemos discutir. Agora, você vai colocar a gordurinha para preencher, não vai ficar flácido? A gordura não é músculo, né?
Pensa numa bexiga vazia, né? Se você enche a bexiga, ela vai ficar menos flácida, cada vez menos flácida. Tá. Então, sempre a flacidez, o visual da flacidez, ela vai ser uma relação de conteúdo e continente. Tá. Né? Então, se uma paciente tem muita flacidez no bumbum, eu vou precisar encher muito para eu tratar a flacidez, né? Então, talvez eu não consiga com a gordura, talvez eu tenha que associar a prótese e talvez nem assim eu consiga e eu tenho que diminuir o continente, ou seja, tirar a pele. Entendi. Então, assim, o enxerto de gordura, ele não aumenta a flacidez. O que aumenta a flacidez é a gente ter um bumbum esticado um dia e ter perdido o conteúdo. Ou seja, eu emagreci muito em algum momento da minha vida. Agora, não pode confundir celulite com flacidez. Sim. São coisas diferentes. A celulite é uma doença da pele. A flacidez é a quantidade de pele. Ok. Entendeu? Então, tem gente que é flácido sem ter celulite. E tem gente que tem celulite sem ter flacidez. Sem ter flacidez. Mas com o aumento de gordura nessa região, pode aumentar a celulite se a pessoa ganhar um pezinho, assim? Engordar um pouquinho? Não por causa do enxerto. Não por causa do enxerto. Não por causa do enxerto. Era isso que eu queria né? Porque a gente, assim, a gordura enxertada não é a gordura que tem no subcutâneo da pessoa. E a celulite aumenta quando essa gordura aumenta, que ela engordou, não engordou o enxerto. E onde é a aplicação, então, doutora? Como a gente só viu uma foto nesse do caso... enxerto? Se a gente fosse enxertar a gordura. Não, depende de onde a pessoa precisa. Para cada tipo aqui, eu vou enxertar em locais diferentes, entendeu? Agora, o plano de enxertia pode ser muscular e pode ser subcutâneo. Entendi. Entendeu? O plano muscular é o plano que tem mais risco de complicação. Tá. Só que é o plano que a gente consegue dar mais volume. Tá. Então, a gente sempre, na medicina, o cobertor sempre é curto. Entendi. Se você for muito audacioso, você aumenta o risco. Tá. Né? Se você quiser ser mais conservador, você vai ter menos resultado com menos risco. Então, é sempre assim. Puxou, parece, entendi do cobertor. Então, na verdade, a gente precisa... o ideal, o que eu procuro fazer, é associar. Enxerto um pouco menos no músculo, associo com enxertia no subcutâneo. Se for pôr uma prótese, aí eu evito de enxertar, entendeu? Então, assim... Para aumentar sempre a segurança, claro. Exato. Né? O que a gente tem que entender é que a gluteoplastia é o nome de operar o bumbum, não é o nome de uma técnica. Tá. Então, eu posso usar várias técnicas dentro da gluteoplastia para chegar no que a pessoa deseja. Agora, uma coisa muito importante, que às vezes é difícil as pacientes entenderem, por exemplo, vem com uma foto de Yasmin Brunet, da Débora Seco, só que essas pessoas, elas têm o quadril estreito. Então, para eu dar projeção, é muito mais fácil do que eu dar projeção no quadril largo. Entendi. Né? Então, essa é uma outra questão que já é a parte óssea. Que é o formato, sim, a composição, né? Exatamente. Corporal, individual. E lembrando, gente, que não existe, né, bumbum perfeito, a gente fala, é bumbum aquilo que vai atender a sua queixa. E te deixar, né, se olhando no espelho e falando, poxa, agora... tô feliz. Tô feliz, esse era o bumbum que eu queria, enfim. Eu vou colocar perguntinhas do público, então, olha lá quem escreveu pra gente, na tela. Obrigada, Angela, um beijo. A lipoenxertia aumenta o risco de desenvolver celulite? Que era o que eu tinha perguntado há pouco. Então, eu acho que não, porque o enxerto, a celulite não vem da presença de gordura. A celulite são travas dérmicas, né? Então, a pessoa magra pode ter celulite. Sim. E se ela engordar, vai ficar mais acentuado, né? Então, não. E como você explicou como é feita a aplicação dessa lipoenxertia, que pode ser um pouco muscular, um pouco subcutâneo, faz todo sentido não ter relação com a celulite. Tem mais perguntinha, olha lá. Daqui a pouquinho? Daqui a pouquinho. Doutora, vamos lá. A gente citou um exemplo aqui, a gente colocou algumas ilustrações, mas a minha pergunta é a seguinte. Qual o bumbum, então, mais difícil? Qual é aquele, assim, que você vai ter mais trabalho numa cirurgia? Esse aqui, o triangular. Por quê? Porque ele tem déficit de 2 pontos. Tá. A gente pode tirar o... Pode. Tá. Ele tem o déficit de projeção medial e inferior. Tá. E tem um excesso, entre aspas, né, de projeção superior. Só que, normalmente, essa projeção aqui é óssea.
Então eu não consigo diminuir isso. Se for gordura, ok, é mais fácil, a gente lipa. Mas se for aquela pessoa magra que tem esse tipo de bumbum, aqui é osso. Então eu tenho que só tentar aumentar aqui. Só que na tentativa de aumentar aqui pode ser insuficiente, eu não consegui aumentar o suficiente, ou ficar algo desproporcional com o resto do corpo da pessoa. Tá. Né? Ela tem uma coxa fina e fica um bumbum, não fica legal. Não fica harmônico. Então, às vezes, a gente tenta só diminuir essa diferença, mas não consegue chegar na projeção que a gente gostaria. Tudo que é tirar, por exemplo, esse, eu tenho que tirar aqui, mas tudo tirar é mais fácil. Tudo que entendi. Do que colocar, né? Até pela questão da segurança. Agora, o pós-operatório, né, de uma cirurgia como essa é sempre muito comentado também. Conta pra gente, doutor. O pós-operatório, assim, depende da cirurgia. Se eu só lipar e enxertar, é uma coisa. Se eu lipar, enxertar, colocar prótese, é outra coisa. Se eu tirar a pele, é outra coisa. Mas, em geral, quando tem prótese envolvida, o paciente não pode sentar. Tá. Por 30 dias. Isso é real. Isso é real. Não é mito, gente. Não é mito. Eu não falar, não pode Tem cirurgião que deixa sentar antes, tá? Tá. Mas o que a maioria dos cirurgiões fazem é não sentar. Eu peço para não sentar por 30 dias. Certo. Aí, mas como que vai no banheiro? Vai igual na rodoviária, que não senta. Faz igual vai em local público, né? Entendi. Aí, como que eu durmo? Durmo de barriga para baixo, bumbum para cima. 30 dias. Dá para trabalhar? Dá. Trabalha numa bancada assim, ó, em pé. Não, ou deita com o bumbum pra cima. Exatamente. Na cama, então como que eu posso ver TV? O sofá assim, fica de joelho no sofá, apoiada no encosto. E de lado? De lado não pode. Nossa, doutora. E quer aí, quer ter bumbum bonito? Imagina a diretora, né, aí no switcher em pé. Mas, eu ainda consigo, que eu ando bastante. O mês passa rápido. Meu Deus, é o mês passa muito rápido. É verdade. E a atividade física, claro, também tem que ter o seu tempo ali pra voltar. Se for só enxertia, já não tem tanta restrição, já pode sentar, né? É mais a questão da prótese. Mais a questão da prótese, porque a incisão da prótese é feita aqui, ó. Então, se a pessoa forçar essa região, pode abrir. Entendi. E sim, aqui embaixo a gente tem o ânus. Então, se abre, infecta, é uma tragédia. Aí precisa tirar a prótese, tratar a infecção. Então, assim, pra quê, né? Já fez, já passou Já fica um mêsinho pelo sacrifício. Enfim, pelo mais difícil, vamos dizer assim, que é passar pela cirurgia em si e tal. Então, aí 30 dias passam rápido, realmente. Pro resto da vida, né, enfim, ficar feliz com o resultado, né, doutora? Porque o resultado, ele é um resultado que permanece, tanto com a prótese. Eu li a respeito que quando a gente enxerta a gordura pode ser absorvida um pouquinho pelo organismo. Sim, uma parte da gordura sempre é absorvida, porque a enxertia é como se fosse uma plantação. Tá. Você jogou a semente, algumas sementes vão fertilizar, outras não. Entendi. Né? Então, se eu enxerto, sei lá, 200 ml, a gente sabe que não vai ficar 200 ml, né? Aí depende da técnica cirúrgica, pode ficar mais ou menos. Mas, assim, a gente sabe que não vai ficar. Então, assim, aqui tem 500 ml essa prótese. Uau. A gente nunca consegue um enxerto de 500 ml. É impossível. Impossível. Eu posso até pôr, mas não vai ficar. Entendeu? Olha só que interessante. Então, dependendo do déficit de projeção, não vai adiantar só enxertar. Tá certo. Doutora, muito obrigada. Vou deixar o Instagram da doutora. É muito legal a gente debater sobre o assunto, porque ir para uma cirurgia, principalmente para uma cirurgia, sabendo tudo, né, com muita informação, eu acho que isso é o fundamental, essa troca com o médico mesmo, né, alinhar as expectativas e aí depois acompanhar para sempre esse resultado que é muito bacana. Doutora Tatiana Moura, você encontra no @doutorabreviado _ Tatiana Moura, tudo junto. Doutora Abreviado _ Tatiana Moura, lá no Instagram. Obrigada, viu? Amei, parabéns. Lindo trabalho, porque não é fácil não. Obrigada, até a próxima, Tchau.